Em instantes começa a sua aula de revisão de véspera para a PGE do Piauí. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. No dia 15 de julho, o Aprovação PGE está comemorando seus 10 anos de existência e a gente quer te convidar para o nosso aniversário. Na descrição desse vídeo aqui tem um link e se você clicar nele e se cadastrar, você já vai ganhar diversos presentes, cursos gratuitos, PDFs, bônus, tudo que você precisa para ser aprovado em concursos de procuradoria. Vai ser uma grande festa e a gente te espera lá. E agora, uma boa revisão para a PGE do Piauí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vão os seus estudos? Eu espero que esteja tudo certo, tudo em ordem, que você esteja bem animado para esta prova da PGE Piauí. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Monserrat, sou procuradora municipal, professora aqui de Direito Financeiro e de Legislação Local do APGE. É uma alegria poder fazer essa revisão de véspera com vocês. Bom, vamos comentar aqui rapidamente, né, a respeito de legislação local no seu edital como um todo. Nós temos muitas leis mesmo no seu edital. Então, eu busquei aqui fazer uma seleção daquilo que eu entendo que é mais importante, daquilo que tem mais chances de cair na sua prova. E claro, além do olhar daquilo que é importante para o seu dia a dia, também o olhar voltado para aquilo que o examinador mais costuma cobrar, né? De modo que nós possamos abranger aí a maior quantidade possível de questões na sua prova. Então, vamos aqui para o material, vamos passar por essa legislação. Aí, acompanha aqui comigo. Para quem não me conhece ainda, para quem não me segue ainda lá no Instagram, tá aqui o meu arroba, prof.thaismonserrat. Vai ser uma alegria poder receber mensagem de vocês por lá, tá bom? Feedbacks daqui da aula, depois me contarem também como é que foi a prova, mandarem as questões lá da prova para eu poder conferir, analisar com os senhores também, vai ser uma alegria muito grande, tá bom? Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo mensagens de vocês. Bom, então aqui rapidamente o nosso conteúdo programático, nós temos 10 questões na prova, 10 questões de lei local, um número bem considerável. E a banca pode nos cobrar todos esses dispositivos aqui, que eu creio que os senhores já estudaram. Vamos então revisar. Começando aqui pela Constituição do Estado, e eu trago aqui o parágrafo 1º do artigo 5º, que ele diz o seguinte, que incorre na penalidade de destituição de mandato administrativo de cargo ou função de direção em órgão da administração direta ou indireta, o agente público que dentro de 90 dias do requerimento do interessado deixar injustificadamente de sanar omissão inviabilizadora do exercício do direito constitucional. Então, olha aqui a gravidade de deixar de responder de forma injustificada um requerimento por mais de 90 dias, de modo a prejudicar aqui o exercício de um direito constitucional. Então, vai incorrer na penalidade de destituição do mandato administrativo de cargo ou função de direção em órgão da administração, tanto a direta quanto a indireta. Muito bom aqui esse parágrafo primeiro para ser um dispositivo aí na sua prova para você julgar como certo ou errado. Em relação às vedações ao Estado, nós temos aqui aquelas três clássicas que estão lá no artigo 19 da Constituição Federal, que todos aqui já devem se lembrar de cor e salteado, né? Que é vedado à União, os Estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles relação de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público na forma da lei. E ainda a vedação de recusar fé aos documentos públicos e de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso que eu estou comentando com o senhor está lá na Constituição Federal, artigo 19. Aqui, na Constituição do Estado, nós temos a vedação específica ao Estado do Piauí, além destas três que estão aqui na Constituição, mais estas duas, que são renunciar receita e conceder isenções e anistias fiscais sem interesse público devidamente justificado. Então, perceba, havendo interesse público devidamente justificável, é possível conceder isenção e anistia. Mas se não houver interesse público devidamente justificado, é aqui uma vedação prevista na Constituição do Estado. Além disso,
É também vedado ao Estado manter delegacias ou quaisquer órgãos com funções de policiamento ideológico ou político. Muito bom também esse dispositivo para sua prova. Ainda é proibida a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio estadual e de suas entidades da administração autárquica e fundacional no período de 180 dias que precede a posse do governador. Olha que dispositivo bom, gente, para ser ali uma das alternativas da sua prova. Perceba, aqui a banca pode trocar o proibida, dizer que é permitido. Então, vamos lá. É proibida a alienação de bens imóveis, não bens móveis, imóveis, pertencentes ao patrimônio estadual e das entidades da administração autárquica e fundacional no período de 180 dias. Esse prazo também a banca pode tentar alterar para te confundir. 180 dias do prazo que precede, aqui da data que precede a posse do governador. A posse do governador, não é eleição, não é, enfim, nenhum outro marco aí que a banca possa tentar te confundir. Então, vamos mais uma vez para memorizar. É proibida a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio estadual e das suas entidades da administração autárquica e fundacional no período de 180 dias que precede a posse do governador. Vamos gravar esta disposição. Seguindo aqui, artigo 56, no período de 90 dias antes da posse do governador eleito, a administração estadual é vedado. Então, aqui nós temos, veja, mais uma vedação que antecede a posse, só que o marco aqui são 90 dias. Aqui nós temos 180 dias, tá? Não confunda. O que é vedado fazer no período de 90 dias que antecede a posse? Realizar operações que impliquem endividamento do Estado, reajustar salários e vencimentos do funcionalismo público estadual, exceto a correção de inflação, né? Aqui a correção da inflação do período, e ainda a admissão a qualquer título, contratação, demissão, promoção ou remanejamento de servidor público. A Constituição do Estado está vedando que no prazo de 90 dias antes da posse do governador, essas 3 medidas aqui sejam adotadas. Operações que impliquem endividamento do Estado, reajuste de salários e vencimentos do funcionalismo público estadual, exceto a título de correção aqui da inflação. Então, nós temos essa exceção. E também é vedado, no prazo de 90 dias que antecede a posse do governador, a admissão a qualquer título, contratação, demissão, promoção ou remanejamento de servidor público. E aqui o parágrafo único está ressalvando os casos de operações financeiras ou contratações por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, tais como calamidades, pandemias, catástrofes, na forma da lei. Então, aqui nós temos essa exceção para o inciso 1. Competências privativas da Assembleia Legislativa, nós temos um rol extenso aqui no artigo 63, e eu trouxe só esses 2 incisos aqui porque nós estamos tratando mesmo numa revisão de véspera. Então, veja, compete privativamente à Assembleia Legislativa autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do país e do estado quando a ausência, neste último caso, exceder a 15 dias. Qual que é este último caso? Se ausentar do estado. Muito cuidado, porque a banca pode tentar brincar aqui com você e tentar te confundir. Então, autorizar o governador e o vice-governador é uma competência privativa da Assembleia Legislativa. Autorizar o governador e o vice a se ausentarem do país e do estado, quando a ausência exceder, neste último caso, exceder a 15 dias. Também é uma competência privativa da Assembleia Legislativa processar e julgar o governador nos crimes de responsabilidade, os secretários do Estado, Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral da Defensoria Pública nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles quais os crimes de responsabilidade do governador.
A respeito do processo legislativo, gente, processo legislativo é um tema que as bancas gostam muito, tá? Atenção redobrada aqui. Então, a Constituição do Estado do Piauí, ela nos diz que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias. Então, não assuste, tá? Nós temos medidas provisórias no âmbito do Estado do Piauí. Decretos legislativos e resoluções. O que é que nós não temos? Nós não temos lei delegada, mas nós temos aqui a medida provisória, tá? Isso aqui é ótimo para estar na prova, porque alguns estados não trouxeram as medidas provisórias para suas constituições estaduais. Porém, aqui a Constituição do Estado do Piauí trouxe, e muito, muito, muito grande a chance disso aqui estar na sua prova, tá? Então não confunda. Além disso, veja, a Constituição do Estado do Piauí, ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, por proposta do próprio governador e mediante proposta de 1/3 das câmaras municipais, manifestando-se cada uma delas por maioria de seus membros. Esses tópicos aqui também, né, as formas que a Constituição do Estado ela pode ser emendada, quais são as propostas para emenda da Constituição, também são temas bons aqui de prova. Ainda a respeito de processo legislativo, eu preciso tratar com os senhores a respeito da iniciativa popular. E aqui, perceba, estou falando de iniciativa popular para projetos de lei, porque aqui nós estamos falando, da emenda à Constituição do Estado. Não posso emenda à Constituição do Estado por meio de iniciativa popular, certo? É 1/3 no mínimo da Assembleia Legislativa, o próprio governador e 1/3 das câmaras municipais, manifestando cada uma delas por maioria dos seus membros. Só assim que eu posso emendar a Constituição do Estado do Piauí. Porém, eu tenho aqui a iniciativa popular para iniciativas de leis complementares e leis ordinárias. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído pelo menos por 10 municípios, com não menos de 5% dos eleitores de cada um deles. Gente, isso aqui é ótimo para estar em prova. Então, iniciativa popular, o que é que eu preciso? De apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5%. Vou tentar escrever. Para poder marcar mesmo aqui para vocês. Vamos lá. Então, no mínimo, 5% do eleitorado estadual, distribuído por, no mínimo, 10 municípios, com não menos de 0,5% dos seus eleitores em cada um deles, tá? Então, grava aqui essa disposição, gente. Isso é ótimo, 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 ótimo para estar em prova, tá? Iniciativa privativa do governador, as leis que deixem ou alterem efetivos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, disponham sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta autárquica ou aumento da sua remuneração, servidores públicos, regime jurídico, militares do Estado, criação e extinção de secretarias e órgãos, que estabeleçam a organização e atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, olha aqui, da Defensoria Pública Geral do Estado e a criação, estruturação, extinção e atribuições de secretarias. Então, aqui, nada de novidade, nenhuma novidade aqui nas iniciativas privativas do governador, são as matérias que você já tem o costume de estudar aí, de ser iniciativa privativa do presidente da República. Aqui trago um destaque, aquilo que pode ser veiculado, ou melhor dizendo, aquilo que deve ser veiculado por meio de leis complementares, tá? Então, tem que ser por meio de leis complementares aqui. Os códigos de finanças públicas e código tributário, a lei de organização e divisão judiciária do Estado, a lei orgânica do MP, a lei orgânica da PGE, a lei orgânica da DPE. Então, aqui, muito cuidado, porque a banca pode te falar
que alguma dessas hipóteses aqui pode ser veiculada por lei ordinária, para estar errado, tá bom? Aqui nós temos lei complementar, exigência de lei complementar. Ainda dentro da Constituição do Estado, nós temos aqui quem são os legitimados para poder ajuizar, promover a ADI de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Então, fica aqui o destaque, porque nós estamos falando de controle de constitucionalidade no âmbito do Estado. Então, são partes legítimas para promover a ADI de lei ou ato normativo estadual ou municipal ou a ADC, em face desta Constituição. Aqui, destaque: lei ou ato normativo estadual ou municipal, ADI ou ADC. Então, quem é que é legítimo? O governador, a mesa da Assembleia Legislativa, é a mesa da Assembleia Legislativa, não é a Assembleia Legislativa. Muito cuidado com esses detalhes. O Procurador-Geral de Justiça, o prefeito municipal pode, a mesa da Câmara Municipal, então também não confunda, é a mesa. O conselho, aqui já é seccional da OAB. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara Municipal. Olha que bacana isso aqui, gente, para estar na prova. Então, o partido político que tenha representação em alguma das câmaras municipais, ele vai poder propor ADI ou ADC no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E ainda as federações sindicais, aqui federações sindicais e entidades de classe de âmbito estadual. Estes são os legitimados. Gente, de verdade, eu memorizaria, decoraria aqui esse rol de legitimados. Em relação às atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, as disposições, melhor dizendo, da Procuradoria-Geral do Estado aqui na Constituição Estadual, eu destaco para os senhores essa aqui, que as atribuições da PGE vão ser exercidas privativamente pelos seus membros, admitida a outorga de poderes para fins específicos, no caso de impedimento dos procuradores, bem como para atuação junto aos tribunais superiores. E aqui, olha só que interessante. Todos os processos administrativos, e aí quando a banca traz uma alternativa com uma expressão assim muito absoluta, né? Todos, nenhum, sempre, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então aqui lembra, tá na Constituição do Estado. Todos os processos administrativos, sejam eles disciplinares ou não, que possam acarretar sanções aos servidores ou administrados por parte dos órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Aqui, veja, nós temos uma exceção. Com exceção das multas e sanções aplicadas com fundamento lá no Código de Trânsito Brasileiro, vão ser submetidos à Procuradoria-Geral do Estado para o controle finalístico. Então, a Procuradoria-Geral do Estado vai fazer esse controle finalístico em todos os processos disciplinares ou não que possam acarretar sanções aos servidores ou aos administrados, servidores ou administrados, exceto qual? Exceto aqueles decorrentes de multas e sanções do Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de alta relevância a juízo do governador ou do próprio PGE, as faltas disciplinares cometidas por servidores públicos civis, militares não, hein? Civis, serão apuradas mediante processo administrativo disciplinar presidido por procurador do Estado. Então, o procurador, você daqui a pouco tomando posse, vai poder presidir aqui, depois, né, de cumprimento do estágio probatório, vai poder presidir um processo administrativo disciplinar. Muito bem. Caminhando aqui com as nossas leis específicas do concurso da PGE Piauí, vamos passar agora para a segunda lei mais importante, que eu entendo aqui que seja a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. E eu já trago aqui de pronto para os senhores esse esqueminha aqui mesmo, que você consegue ter essa visão macro de toda a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí.
E por que que é importante a gente ter essa visão? Tanto para conhecer, né? Tanto para conhecer a estrutura do órgão, que daqui a pouco os senhores vão trabalhar, né? Vão atuar. Mas é bacana também porque a banca gosta aqui de perguntar quem está vinculado ao quê, qual atribuição é de cada setor. Então é legal a gente ter essa visão macro para poder situar e aí ir para a lei mais localizados, né? Tendo primeiro um panorama geral. Então vamos lá, vamos tratar de algumas disposições aqui a respeito do procurador-geral. Então, o procurador-geral do Estado vai ser nomeado em comissão pelo governador, dentre membros estáveis da carreira, então ele já tem que ter passado pelo estágio probatório e ele tem que ter mais de 30 anos, de notório saber jurídico, reputação ilibada e terá prerrogativas de secretário de Estado. Então é importante guardar pelo menos esses dois requisitos aqui que a banca pode tentar brincar com você. Que ele tem que ser estável, ele já tem que fazer parte da carreira, né? Portanto, ele já tem que ser estável. Não tem como ele ser fora da carreira se ele não for estável, né? O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, que a estabilidade aqui, ela pressupõe o exercício na carreira, né? Após ele já estar na carreira. Então, ele tem que ser estável e maior de 30 anos, porque essa idade aqui, a banca também vai tentar brincar, vai tentar trocar aqui uma informação, colocar outra idade, enfim. E notório saber jurídico, reputação ilibada, já é algo mais intuitivo. Lembra também que ele terá, o Procurador-Geral do Estado, ele tem prerrogativa de secretário de Estado. Tanto que, né, por ter prerrogativa de secretário de Estado, a remuneração dele também vai corresponder a essa remuneração de secretário de Estado. Dentro das competências do Procurador-Geral do Estado, mais uma vez, nós temos um artigo aqui, o artigo 6º, com um rol extenso. Muitas são as atribuições. Mas eu queria aqui destacar para os senhores as seguintes. Olha, promover, então, compete ao PGE, o seu chefe, daqui a pouquinho. O que é que ele tem que fazer? Promover a abertura do concurso público para a carreira de procurador do Estado, bem como para as demais carreiras do quadro da PGE. Também é ele que vai dar posse aos nomeados para cargos efetivos da carreira de procurador do Estado e também para as carreiras do quadro de apoio da PGE, bem como aos nomeados em comissão para cargos de procurador-geral do Estado e para cargos de exercício privativo de procurador do Estado. Então, falou em posse aqui de quaisquer dessas naturezas no âmbito da PGE, quem vai dar essa posse é o PGE. Também vai ser o PGE que vai fazer publicar semestralmente, até 31 de janeiro a 31 de julho, a lista de antiguidade dos procuradores. Então, isso aqui também é bom para a banca, às vezes, tentar trocar aqui os prazos com vocês. Também é o PGE que aplica penas disciplinares aos procuradores do Estado. Gente, para a banca te falar que quem faz isso aqui é a corregedoria, não custa nada. E vai estar errado, tá? Procurador-Geral do Estado aplica penas disciplinares aos procuradores do Estado. Também é o PGE que vai dirimir conflitos e dúvidas de atribuições entre órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, ouvindo o Conselho Superior da PGE, se ele julgar conveniente. Avocar encargo de qualquer procurador do Estado, podendo atribuí-lo a outro, e também designar qualquer procurador do Estado, ainda que se encontre no exercício de função de cargo de chefia, de assessoria jurídica, de secretaria, para a execução de um trabalho específico, independentemente da sua lotação. Então, ele pode avocar, quer dizer, trazer para si a atribuição que está com esse procurador do Estado, onde quer que ele esteja. O procurador-geral, ele pode avocar. Também vai ser o Procurador-Geral do Estado que vai receber, sob pena de nulidade, olha a importância, as citações iniciais, intimações ou comunicações referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados contra o Estado do Piauí ou contra o Fundo de Previdência do regime próprio de Previdência. Então, é ele que vai receber sob pena de nulidade. Olha que importante. A banca vai te falar que só o prefeito vai poder receber, para estar errado, tá? É o Procurador-Geral do Estado que vai poder, que tem atribuição para receber, sob pena de nulidade, as citações iniciais, intimações e quaisquer comunicações aqui referentes a esses processos. Também a atribuição do PGE
aprovar os pareceres emitidos pelos procuradores, aprovar a proposta de padronização das minutas do edital. Aqui ainda fala, né, cartas convites. Você já sabe que com a nova lei não existe mais, mas enfim, não se assuste, fica aqui justamente o destaque para que, se a banca colocar na sua prova, você não confunda. Então, tá na literalidade da lei, a gente marca correto, tá? Também é o PGE que vai autorizar o parcelamento de créditos de qualquer natureza decorrente de decisão judicial ou objeto de ação judicial em curso ou a ser proposta dentro daqueles limites que foram fixados pelo governador. Essa aqui também é importante, gente. Determinar a realização de licitações, dispensá-las, aprová-las ou anulá-las fundamentadamente. É atribuição do Procurador-Geral do Estado. E ainda decidir todos os processos relativos ao interesse da PGE, inclusive os referentes a direitos e deveres dos procuradores e servidores da PGE, na forma desta lei e da legislação cabível. Essas aqui são algumas atribuições que estão aqui no rol do artigo 6º, que eu julguei mais importantes mesmo para a gente destacar aqui na nossa revisão de véspera. Bom, prazo para emissão de pareceres, isso aqui também é ótimo para estar em prova. Os pareceres de quaisquer dos órgãos especializados da PGE serão emitidos no prazo máximo de 10 dias. Salvo quanto aos processos envolvendo matéria de alta complexidade, que poderão, por ato do PGE ou do chefe da Procuradoria Especializada, ter o prazo ampliado até o dobro. Então, olha só, eu preciso que vocês memorizem isso. Como regra, o prazo para emissão de um parecer jurídico é de 10 dias. E quando se tratar de um caso de alta complexidade, esse prazo poderá ser elevado até o dobro. Isso é muito importante e muito bom de prova. Bom, aqui nós temos as diferenças, né, entre o parecer e a súmula da PGE, quando ela for aprovada pelo governador e publicada ou não. Nós vamos ter diferença. Perceba aqui, se ela for publicada, a súmula da procuradoria, o parecer ou a súmula da procuradoria, ela passa a ter caráter normativo e obriga toda a administração, porque ela foi aprovada pelo governador e foi publicada. Porém, se o parecer ou a súmula, não obstante, aprovado pelo governador, não tenha sido publicado no Diário Oficial, ela vai obrigar apenas o órgão da administração que solicitou o parecer ou a súmula, a partir do momento em que dele tenha conhecimento. Isso aqui também é ótimo para a banca tentar fazer uma pegadinha para vocês. Aqui o destaque que os procuradores gerais adjuntos, eles vão ser aqui, né, para assuntos jurídicos e o procurador-geral adjunto para assuntos administrativos. Então, nós temos dois. Eles vão ser escolhidos pelo Procurador-Geral do Estado e eles também vão ser integrantes estáveis da carreira de Procurador do Estado. Porque a banca pode falar para você, só o Procurador-Geral precisa ser estável. E aqui nós estamos vendo que os Procuradores Gerais adjuntos também devem ser estáveis. A representação dos cargos em comissão de Procurador-Geral Adjunto para assuntos jurídicos e de Procurador-Geral Adjunto para assuntos administrativos corresponderá a representação, né? Vai corresponder a 80% do Procurador-Geral do Estado. Isso aqui também é muito bom. Thaís, e qual que é a diferença entre o Procurador-Geral Adjunto para assuntos jurídicos do Procurador-Geral Adjunto para assuntos administrativos? Deixo aqui a tabelinha comparativa para os senhores fazerem uma leitura depois, tá? Ficando aqui o destaque dessa atribuição aqui, que é do Procurador-Geral Adjunto para assuntos jurídicos, que é ele que integra o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, tá? Não é o administrativo. No mais, eu deixo aqui as atribuições para os senhores fazerem uma leitura depois, já organizadinha aqui na tabela. E aproveitando que nós estamos falando sobre o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, vamos entender quem é que compõe, quem é que integra aqui, que faz parte, que são os membros. Então, nós temos o Procurador-Geral, que vai ser o presidente, né? E além do seu voto, vai ter o voto de qualidade, os procuradores gerais adjuntos, o corregedor-geral, os chefes das procuradorias especializadas, da consultoria jurídica e da Escola Superior da PGE.
As atribuições do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, também destaquei aqui algumas atribuições para a gente revisar de véspera. Então, compete ao Conselho Superior manifestar-se previamente sobre a composição da comissão organizadora dos concursos de ingresso na carreira e sobre a composição também das bancas examinadoras. É o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado que vai colaborar com o PGE no exercício do poder disciplinar. Ó, vai colaborar com o PGE no exercício do poder disciplinar, propondo-lhes, sem prejuízo da iniciativa deste, a aplicação de penalidades disciplinares. Gente, essa aqui é uma atribuição do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, não é da Corregedoria, tá bom? Sugerir à Corregedoria Geral a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Única aqui exceção às sessões públicas do Conselho. Então, quer dizer, essa atribuição aqui prevista no inciso 7 do Conselho Superior da Procuradoria, ele vai sugerir à Corregedoria Geral a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, e essa sessão aqui vai ter caráter reservado. E ainda é competência do Conselho Superior apreciar em grau de recurso as deliberações decorrentes da Corregedoria. Deliberar sobre o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado também delibera sobre. E aqui só um breve comentário, tá, gente? Eu sei que muitas vezes pode ser chatinho ficar falando das atribuições de cada um deles. Eu entendo de verdade. Mas as bancas cobram, tá bom? Nossa, as bancas cobram isso e eu não quero que você confunda. Por isso que eu estou fazendo questão aqui de fazer os destaques mesmo daqueles incisos que eu reputo que são os mais importantes e que a banca pode tentar te confundir, tá bom? Então, respira fundo aí, toma uma água e continua aqui comigo. Ainda é competência do Conselho Superior da Procuradoria deliberar sobre a não propositura ou a desistência de medida judicial, especialmente quando o valor do benefício pretendido não justifique a ação ou quando o exame da prova ficar evidenciada a improbabilidade do resultado favorável. Então, perceba, nós estamos falando aqui de uma análise, de uma não propositura ou desistência de uma medida judicial que muitas vezes vai ser ineficaz ou ineficiente. Percebe? Então, é o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado que vai deliberar sobre isso. No mesmo sentido, sobre a dispensa da interposição de recursos judiciais ou a desistência daqueles que tiverem sido interpostos. E também a não execução de julgados quando a iniciativa for infrutífera, notadamente pela inexistência dos bens do executado. Então, perceba que aqui nós estamos falando de situações em que é ineficaz, é ineficiente ficar ali demandando, insistindo naquele processo. Quem vai dizer se a gente vai desistir, quem vai dizer se a gente não vai nem propor, é o Conselho Superior da PGE. E aqui a distribuição de honorários dos procuradores do Estado também é uma deliberação que compete ao Conselho Superior. Percebe a importância desse órgão, gente? As bancas gostam muito, tá? Então, fiquem atentos. Bom, vamos lá, vamos seguir firme aqui que nós ainda temos bastante coisa para falar. A respeito dos procuradores do Estado, os senhores já sabem, mas não custa lembrar, porque vira e mexe, isso aqui também é matéria, inclusive, de discussão na prática. As atribuições dos procuradores do Estado, elas vão ser desempenhadas de modo que os procuradores, eles não precisam de instrumento de mandato, qualquer que seja a instância, foro ou tribunal. Tá? A sua natureza é constitucional, a natureza da sua investidura é constitucional, então não precisa de instrumento de mandato, tá bom? Não precisa, não precisa. E aqui, a participação em sindicâncias ou em comissão de processo administrativo disciplinar é privativa de procuradores do Estado estáveis. Lembra que eu te falei há uns slides lá atrás que daqui a pouquinho você poderia participar dessas comissões? Inclusive presidir as comissões, se fosse o caso. Então, aqui, lembra que eu te falei, não é logo depois que você tomar posse, é depois que você já adquirir a estabilidade, tá? Aqui a lei está nos dizendo que precisa já, que o procurador do Estado, ele precisa já ser estável. Bom, o que mais que nós temos aqui? Esse dispositivo aqui bem interessante, olha, que durante o prazo do estágio probatório, não poderá o procurador do Estado ser removido, redistribuído ou transferido, tá? Bem legal isso aqui também para ser uma das alternativas da prova. A respeito das férias,
é interessante que não poderá entrar em gozo de férias o procurador que tiver processo em seu poder, cujo prazo expire no período das férias. E ainda, a partir do 7º dia anterior ao início das férias, fica vedada a distribuição de processos ao procurador do Estado. Então, perceba o seguinte: não é para o procurador tirar férias e algum processo fica lá atrasado por conta disso. Então, não pode. Se ele estiver com processo, cuidando de algum processo, ele não vai poder sair de férias. E 7 dias antes do início das suas férias, nem vai poder chegar processo novo para ele, nenhum processo vai poder ser distribuído para ele, justamente para que não aconteça essa situação anterior, tá bom? Então, bem bacana aqui essas disposições. Bom, além das proibições previstas no Estatuto dos Servidores Civis, aos procuradores do Estado é vedado especialmente. Então, nós temos o regime disciplinar lá no Estatuto dos Servidores Civis, mas nós temos aqui algumas disposições, algumas vedações específicas para os procuradores. E eu creio muito que isso aqui pode estar na sua prova. Então, veja, aos procuradores do Estado vai ser vedado transigir, confessar, desistir ou acordar em juízo ou fora dele, salvo quando expressamente autorizados pelo Conselho Superior da PGE. Lembra que nós vimos aqui as atribuições desse conselho? Então, perceba que o procurador do Estado, ele só pode transigir, confessar, desistir ou acordar em juízo ou fora dele quando estiver autorizado pelo Conselho Superior. E aí, se ele descumprir, né, com essa vedação, ele vai ser penalizado com a suspensão. O advogado ou melhor, o procurador do Estado que advogar, assistir ou intervir, ainda que informalmente, nos processos judiciais ou administrativos que versem sobre matérias contrárias ou conflitantes com o interesse da Fazenda Pública Estadual, nelas incluídas, incluída a atividade da administração indireta, é uma vedação sujeita à pena de demissão. Olha aqui que importante. Quebra de lealdade, né? Como é que ele é procurador do Estado e está ali de alguma forma assistindo, intervindo ou advogando um interesse contrário ou conflitante com a Fazenda Pública Estadual ou ainda conflitante com os interesses da administração indireta. Então, nós temos aí a penalidade de demissão. Ainda empregar em qualquer expediente oficial expressões ou termos desrespeitosos, manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, integrar na qualidade de sócio, empregado ou associado, sociedade de advogados que possua ou patrocine causa contra o Estado do Piauí ou contra as suas entidades da administração indireta. Então, ó, ele não pode nem advogar, assistir ou intervir e nem participar de escritório que tenha processos contra a Fazenda do Estado do Piauí. E ainda dar publicidade a conteúdo de parecer que ainda não tenha sido apreciado pelo Procurador-Geral do Estado ou pelos seus substitutos. Então, nós vimos que a atribuição do Procurador-Geral do Estado é aprovar os pareceres proferidos pelos procuradores. E se o procurador ele divulgar um conteúdo de um parecer antes da aprovação do PGE, ele também está incidindo aqui numa vedação específica. Deixo aqui para os senhores uma tabela comparativa para facilitar o entendimento de atuações aqui, que são vedações e situações aqui de suspeição, tá? Bem simples depois para os senhores fazerem a leitura. Eu não vou ficar aqui fazendo a leitura de todos esses dispositivos, porque nós precisamos ser o mais objetivos possível, o mais objetivo possível aqui na nossa revisão de véspera, tá bom? Então, segue firme, vamos lá. Aqui ainda, a respeito das disposições disciplinares, nós temos o seguinte, que a responsabilização administrativa do procurador do Estado vai ser feita sempre através de procedimento determinado pelo Procurador-Geral do Estado ou do Conselho Superior. Cuidado, tá? A banca vai trocar esse sempre, vai colocar aqui alguma exceção que não existe. Sempre a responsabilização administrativa do procurador do Estado vai ser feita através de procedimento determinado ou pelo Procurador-Geral do Estado ou pelo Conselho Superior. E além dos casos previstos no Estatuto dos Servidores, vai ser aplicada a pena de demissão nos seguintes casos: conduta incompatível com o exercício do cargo, assim considerada incontinência pública e escandalosa, a perda reiterada de prazo
e a violação aqui do artigo 57.2, que nós acabamos de ver, que é justamente advogado assistir ou intervir, né, defendendo aí matéria contrária ou conflitante com o interesse da fazenda. Vai ensejar a demissão. Os demais casos não são de demissão, tá? Então, eu memorizaria essas situações aqui, porque a banca pode tentar incluir aqui alguma outra situação que não se enquadre como passível de pena de demissão. A respeito dos honorários, aqui só para introduzir, a lei fala que os honorários, eles pertencem aos procuradores do Estado. Eles pertencem aos procuradores do Estado. E eles vão ser depositados em nome da Associação dos Procuradores, e aí vai ser feito o rateio isonômico entre os integrantes da carreira. O destaque aqui, o mais importante mesmo, está nesse artigo 90b, que vai dizer quando é que não haverá distribuição de honorários ao procurador. E é isso aqui que pode cair em prova, que não vai haver a distribuição de honorários ao procurador que estiverem licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro, licença para tratar de interesses particulares, para participar de curso de doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento, mandato eletivo, qualquer outro cargo ou função fora do âmbito do Poder Executivo e afastado para licença de desempenho de mandato classista. Isso aqui também é muito bom. Aqui, em relação a essa resolução, que trata do regimento interno da Procuradoria-Geral do Estado, eu quero destacar apenas esse artigo 88, que traz os requisitos de um parecer, que é que o parecer tem que conter obrigatoriamente. Então, a indicação da numeração sequencial e o ano, o número do protocolo do sistema e que solicitou o parecer, ementa, relatório, transcrição dos quesitos formulados pelo órgão ou entidade consulente, ou em sua ausência, né, a delimitação que foi ali proposta, desenvolvimento e fundamentação, a conclusão e a indicação, quanto possível, quando cabível, das providências. E aí, este artigo aqui, inclusive, daqui a pouquinho, quando os senhores estiverem na segunda fase, vão se lembrar desse dispositivo na hora de fazer ali o treino das peças, tá bom? Isso é muito bom aqui de prova. São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula, aqui ainda dentro também do regimento interno também trouxe essa disposição, que é bacana a gente memorizar, que é o PGE, os procuradores gerais adjuntos, o corregedor geral, os chefes das procuradorias especializadas e da consultoria jurídica, também das procuradorias regionais e das consultorias setoriais, tá? Não confunda aqui regional com setorial. E nós temos 3 tipos de pareceres. Isso aqui também é bom de prova. Quais são esses 3 tipos de pareceres? Vamos entender aqui, ó. Os normativos. A Procuradoria-Geral do Estado poderá emitir pareceres normativos observadas as disposições da lei orgânica. Então, aqui o parecer normativo é aquele comum, né? É o tradicional, vamos dizer assim. Agora, os referenciais, eles vão acontecer quando houver processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de mera conferência de dados ou documentos constantes nos autos. Esse aqui é o parecer referencial. Cuidado, porque a banca pode trazer este conceito e dizer que é normativo ou vinculante. Ainda considera-se parecer referencial a peça jurídica voltada a orientar a administração em processos e expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma sob o ponto de vista das orientações jurídicas ali traçadas. Então, ó, esse aqui é o parecer referencial, que a banca pode tentar trocar o conceito. Muito cuidado. E aqui eu ainda destaco o seguinte: chama a atenção dos senhores para a questão do prazo, tá? Que isso aqui também pode gerar aí alguma dúvida na hora da prova. Que a procuradoria especializada interessada, ela vai fixar o prazo de validade do parecer referencial, que não poderá ser superior a 1 ano, de modo a garantir a atualidade da orientação. Olha que interessante, um parecer referencial, ele tem prazo de validade. Muito importante isso aqui. Bom, nós temos ainda esse decreto 19.980 que regulamenta
a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos Administrativos no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. E aí eu destaco o seguinte, né? Quais são aqui as atribuições, as atividades dessa Câmara? Deixo aqui para os senhores fazerem a leitura e destaco o que é que não se inclui na competência, né? Porque as bancas gostam de pegar um rol quando fala o que é que inclui e o que é que não inclui para dizer o contrário. Então, veja, não se incluem na competência dos órgãos mencionados no CAPT, quer dizer, a Câmara de Resolução aqui de Conflitos Administrativos, não se inclui na sua competência as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessões de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Muito, muito bom isso aqui de prova. As recomendações que essa Câmara ela aprovar, elas dependem de ratificação do Procurador-Geral do Estado, tá bom? Muito bom isso aqui para a prova. Vamos lá que nós temos muita coisa ainda para falar e o tempo está passando. Nós temos aqui a lei que dispõe sobre a contratação temporária. E para facilitar a sua vida, olha só, eu fiz aqui esse quadrinho, um quadrinho para você estudá-lo mesmo, tá? Lê com maior amor e carinho isso aqui depois, porque vai estar na sua prova. A situação pública ali, emergencial, que enseja essa contratação temporária, o prazo máximo, sim, nós temos, a lei fala um prazo máximo e depois ela fala sobre a possibilidade de prorrogação, tá? Então, para que os senhores consigam vislumbrar aqui de uma forma bem didática qual é a situação emergencial, qual é o prazo máximo e ainda qual a possibilidade de prorrogação, tá bom? Então, deixo aqui mesmo para os senhores depois fazerem a leitura. Por favor, leiam mesmo esse quadrinho aqui, tá? Porque ele tem grandes chances de estar na sua prova. Vamos lá? Regime jurídico dos servidores públicos civis. Destaco aqui alguns dispositivos. Prazo para posse. A posse vai acontecer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. E o exercício? Então, primeiro eu tomo posse, depois eu entro em exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições. Então, o efetivo desempenho ali do trabalho. E vai ser de 15 dias o prazo para o servidor empossado entrar em exercício, tá bom? Então, grave. Posse, 30 dias. Exercício, 15 dias. A diferença aqui entre vencimento e remuneração também é bem básica. Eu creio que os senhores já tenham estudado isso aqui. Então, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. É aquele valor que está lá fixado na lei. Já a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. E não compõem a remuneração aquelas verbas de natureza indenizatória. E a lei traz alguns exemplos, tais como diárias, ajudas de custo, ajuda de transporte, auxílio alimentação, vale transporte, adicional noturno, gratificação pela prestação do serviço extraordinário ou qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do serviço. Não compõe a remuneração, tá? Muito cuidado. Bom, aqui nós vamos falar de situação quando é possível fazer um desconto na folha do servidor. E esse dispositivo aqui também ele é bom demais para estar em prova, gente, bom demais. Por quê? São situações aqui bem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver aí de modo geral. Então, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento dos servidores. Essa é a regra. Porém, vem o parágrafo 2º dizendo que, mediante a autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros até o limite de 50%. 50%. Gente, é muita coisa, tá bom? Você não vai se assustar se ler isso aqui na sua prova. Quem não está estudando lei local vai assustar quando vê esse percentual na prova, tá bom? Então, se por acaso você estava voando aí por algum motivo, volta aqui que isso aqui é muito bom de prova. Vem cá, ó, 50% da respectiva remuneração vai poder haver consignação em folha mediante autorização do servidor em favor de terceiros até o limite de 50%, salvo quanto aos recolhimentos sindicais e de associações representativas de classe. Então, continua aqui as condicionantes. O que mais que tem que observar?
Desses 50% aqui, ó, 5% vão ser reservados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado do benefício ou para utilização com a finalidade de saque, por meio do cartão consignado de benefício. No remanescente, do limite será reservada a faixa de 5 a 10% para débito de cartão de crédito e 35% a até 40% para os demais consignados, desde que a soma deles não ultrapasse 45%. Gente, fala se isso aqui não é ótimo para estar na sua prova. Bom demais. Então, faça aí um asterisco. E uma revisão de véspera mesmo. Isso aqui, se você puder, leia ali antes de entrar nos portões do colégio para fazer a prova. Leia aqui esse dispositivo, tá? Para não confundir. Deixo aqui para os senhores os dispositivos aqui, atualizações de 2025, que é bem importante. Também destaca o seguinte, que se o servidor ele tiver em débito com o erário e for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ele vai ter o prazo de 60 dias para quitar o débito. Esse prazo também aqui é bem interessante. Aqui também, olha que interessante esse dispositivo aqui. Ele tá meio solto, mas é porque eu vislumbro uma alternativa aqui, ó, literalzinha com ele, que não serão concedidas férias ao servidor que estiver respondendo à sindicância ou a processo administrativo disciplinar, tá? Muito bom. Ele não vai poder sair de férias. Olha que interessante. Aqui a licença por motivo de doença em pessoa da família, o grande destaque aqui é para esse prazo, ó. Quanto tempo que a licença vai ser remunerada, ou seja, por até 60 dias, e até 90 dias já vai ser sem remuneração. A licença para tratamento de doença em pessoa da família. Aqui no que tange ao regime disciplinar, destaco para os senhores os prazos de prescrição. Então, nós temos 5 anos para prescrição das infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo e comissão. 3 anos quanto à suspensão e 2 anos quanto à advertência. Isso aqui também, ó, atualizações aqui recentes, tá? Então, grandes chances de estar na nossa prova. Ainda a respeito do processo administrativo disciplinar, deixa aqui um quadrinho comparativo entre a sindicância investigatória e a sindicância punitiva, e que as duas, por sua vez, não se confundem com o PAD. Elas são diferentes do PAD. Nós temos esses procedimentos diferentes aqui no Estatuto dos Servidores. Não permita que a banca tente te confundir, tá bom? Tanto que o processo disciplinar, ele não pode exceder 60 dias para sua conclusão. A sindicância investigatória e a sindicância punitiva, as duas têm que ser no prazo máximo de 30 dias. As bancas gostam também de confundir isso aqui. Quando suspende o prazo para a conclusão do inquérito administrativo ou da sindicância e quando que fica suspenso o prazo prescricional. Também vou deixar aqui para os senhores fazerem uma leitura, porque são dispositivos muito bons. Em relação à revisão do processo, nós temos que o processo vai poder ser revisto em até 5 anos. Nós temos muitos estatutos por aí afora que falam a qualquer tempo. E aqui nós temos esse marco, esse lapso aí de 5 anos. Então, é bom também a gente memorizar. A comissão revisora vai ter o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos e o julgamento será no prazo de 20 dias, que vai ser feito pela mesma autoridade que aplicou a penalidade. Nós temos ainda aqui um termo de ajustamento de conduta dentro do Estatuto dos Servidores Civis, que isso aqui é ótimo para estar em prova, tanto por ser uma matéria recente aqui, veja, de 2024, quanto porque tem dispositivos aqui bons mesmo para estar em prova. Então, veja, o TAC, ele consiste no instrumento de resolução consensual de conflitos utilizado de forma alternativa a procedimentos disciplinares que envolvam as transgressões de menor potencial ofensivo. E aí vai ser considerada uma transgressão disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta punível com advertência ou suspensão de até 30 dias, e inclusive aquela causadora de eventual dano ao patrimônio público. A banca vai te falar que não pode ter dano ao patrimônio público. Que se tiver dano ao patrimônio público, não será uma transgressão de menor potencial ofensivo. Para você marcar que isso está errado. Errado. Ó, volta aqui.
Você está distraído aí por alguma razão? Presta atenção. O que é uma transgressão disciplinar de menor potencial ofensivo? Vem aqui na lei para você ver comigo. É aquela que a conduta é punível com advertência ou suspensão de até 30 dias, inclusive aquela causadora de eventual dano ao patrimônio público. Não confunda. O TAC, ele não possui caráter punitivo e pode ser proposto a partir da data da ocorrência da transgressão disciplinar até 10 dias após a ciência do servidor do procedimento disciplinar instaurado. Então, ó, gravem esse prazo aqui e gravem que ele não tem caráter punitivo. Ainda destaco que os TACs, né, a celebração do TAC, ela preliminarmente tem que passar pela sua análise, né, já grave aqui, da Procuradoria-Geral do Estado. É importante que a celebração do TAC não constitui um direito subjetivo do servidor, então pode ser que o servidor peça, mas não seja deferido, a depender do caso. E também é importante que, por meio do TAC, terá eficácia de título executivo administrativo e o servidor, ele assume a responsabilidade. Por meio do TAC, o servidor assume a responsabilidade pela prática da transgressão disciplinar. E ele vai se comprometer a ajustar a sua conduta, observar deveres e proibições previstos na legislação vigente, bem como ressarcir os danos e prejuízos causados ao erário. Então, perceba, tanto aqui disse que, inclusive, pode ser considerada uma transgressão de menor potencial ofensivo, aquela que eventualmente vier a causar dano ao patrimônio, que quando ele realizar, celebrar o TAC, ele tem que, o servidor que vai assumir a responsabilidade pela prática da transgressão disciplinar, ele vai se comprometer a ajustar sua conduta, observar deveres e proibições e, principalmente, ressarcir os danos e prejuízos porventura causados. Muito bom. Vamos que vamos, rapidinho aqui. Legislação sobre o patrimônio. Nós temos algumas leis aqui dentro e eu destaco para os senhores o seguinte: que a destinação de terras públicas deve observar as seguintes prioridades. Então, quais são as prioridades na destinação das terras públicas? Regularização dos territórios tradicionais, assentamento de trabalhadores rurais, regularização fundiária, proteção dos ecossistemas naturais e preservação de sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico e científico. Muito bom isso aqui. A inalienabilidade temporária prevista nesta lei não impede o gravame do imóvel rural em decorrência de financiamentos cujos recursos sejam destinados à exploração econômica, tá? Muito bom esse dispositivo aqui para estar na sua prova. Ainda, nós temos aqui as terras estaduais que pertencem ao estado do Piauí, além dos imóveis rurais devidamente registrados em seu nome, as terras devolutas, existentes em seu território, excluídas as da União. Então, nós sabemos que, como regra, as terras devolutas são da União. Mas aquelas terras devolutas existentes no território do estado do Piauí que não pertençam à União, pertencerão ao estado do Piauí. O INTERP aqui, que é o órgão, né, a autarquia responsável por cuidar do patrimônio, vai promover administrativa ou judicialmente a discriminação dessas terras devolutas. E aqui eu preciso que os senhores redobrem atenção pelo seguinte: nós temos duas classificações. Nós temos as terras que são consideradas indisponíveis e as terras que são consideradas reservadas. E é lógico que a banca vai tentar trocar aqui esses conceitos. Então, perceba o seguinte: indisponíveis nós temos 3. Então, são essas que nós vamos memorizar. Porque reservadas, ó, nós temos 5. Então, vamos guardar aqui o que tem o rol menor. Vamos facilitar a vida, né, gente? Então, o que é que são terras públicas e devolutas necessárias indisponíveis? Elas são indisponíveis aqui. São indisponíveis as terras públicas e devolutas necessárias aqui à instituição de unidades de conservação ambiental, proteção dos ecossistemas naturais, preservação de sítios de valor histórico, paisagístico, aquela coisa toda que a gente já viu, ressalvadas aquelas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos e tradicionais, então elas não vão ser indisponíveis aqui, e a proteção de mananciais indispensáveis ao abastecimento público.
eu memorizaria esse rol aqui, esses 3 incisos do artigo 9º, sabendo que elas são indisponíveis e deixando aqui as demais como reservadas, tá bom? 3 dispositivos aqui que são bons para estarem assim literaizinhos na prova para você julgar como certo e errado, que é vedada a regularização de ocupações em que o ocupante, seu cônjuge, companheiro ou parente de primeiro grau exerçam cargo ou função pública no INTERP, então é vedada. Ainda é vedado que parentes consanguíneos ou afim até o segundo grau, por adoção do ocupante ou do seu cônjuge ou companheiro, a obtenção dos benefícios previstos neste artigo, salvo nos casos de comprovado exercício autônomo e direto. E ainda somente será permitida a regularização de área efetivamente explorada pelo ocupante, acrescida da reserva legal. Então, nós não podemos regularizar uma área de forma aqui efetivamente explorada se eu quiser deixar de fora a reserva legal. Não pode, tá? No limite da lei. Situações conflituosas, então, nós temos aqui que não serão regularizadas ocupações exercidas sobre áreas objeto de demanda judicial, na qual sejam parte o Estado ou a União, ou entes da administração pública estadual e federal indireta. Perceba o seguinte, nós não temos aqui o município, viu? Não temos nada dizendo respeito aqui ao município. E então, essas situações conflituosas são essas que digam respeito, que estejam aqui sob subjúdice mesmo, né? Demandas aqui de áreas que sejam parte o Estado, a União e a administração pública estadual federal indireta, até o trânsito em julgado da decisão. Até o trânsito em julgado da decisão é considerado uma situação conflituosa, que não vai ensejar uma regularização. Porém, lá vem a lei deixar aquela, né, fazer aquela deixa bonita para o examinador buscar aqui e fazer uma questão de prova. A vedação prevista no caput não se aplica nos casos cujo objeto da demanda não impeça a análise pela administração pública dos requisitos para regularização da ocupação, bem como na hipótese de acordo judicial. Isso aqui, gente, é ótimo, ótimo, ótimo para estar na prova. A respeito da legislação tributária, vamos lá passar bem rapidinho aqui também, que nosso tempo já até estourou, né? Mas vamos lá, só para a gente não deixar em branco. A respeito do processo administrativo tributário, veja que a impugnação, quando o contribuinte ele quer impugnar alguma notificação, alguma coisa que foi lançada, ele vai ter o prazo de 30 dias. Vai ser apresentada no prazo de 30 dias, contado da intimação da exigência. Esse prazo aqui também é bem legal, as bancas gostam de perguntar. O julgamento em primeira instância vai ser feito pelo COJUL, é o Corpo de Julgadores da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, e em segunda instância vai ser pelo TARF, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Gente, às vezes a banca troca uma bobaginha disso aqui e deixa a questão errada. Vai dizer assim, em primeira instância, os processos administrativos relativos a tributos estaduais serão julgados pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Falou em primeira instância, percebe? Então, troca um pelo outro, troca o nome, atenção redobrada aqui. Ainda destaco o seguinte, esse artigo 43 ele é muito bom. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício ao TARF sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo ou multa de valor originário superior a 15 mil unidades fiscais. Não é 15 mil reais, é 15 mil unidades fiscais. Então, a decisão de primeira instância exonerou o sujeito passivo de pagar algo cujo valor seja superior a 15 mil unidades fiscais, recurso de ofício. Recurso de ofício. Porém, fica dispensado o recurso de ofício na situação de que trata este artigo, qualquer que seja o valor, nas seguintes hipóteses. Então, quando o auto de infração tiver sido declarado nulo por vício formal, a banca vai trocar essa palavrinha, vai trocar formal por material. Cuidado! Declarado nulo por vício formal, sem exame de mérito, hipótese em que, após o julgamento de primeira instância, o processo deverá ser encaminhado à autoridade competente para que seja lavrado novo auto de infração. Então, não vai recorrer, vai fazer ali o auto de infração de acordo com a formalidade ali que deixou de ser observada, né? E agora sim
vai ser todo o requisito cumprido. E também vai ser dispensado o recurso de ofício, ainda que seja de valor superior a 15.000 unidades fiscais, quando for reduzida a penalidade por ter sido aplicada em desconformidade com a previsão legal, hipótese descrita no auto de infração, ou por não ter sido observado o limite máximo estabelecido em lei. Então, nesses dois casos aqui, ainda que o valor seja superior a 15.000 unidades fiscais, não vai ser feito o recurso de ofício. Tá? E da decisão de primeira instância, não cabe pedido de reconsideração. Muito bom. Ó, vamos ver quando que que tribunal mesmo, Thaís? O TARF, lembra? Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Quando que ele vai se reunir em sessão plenária? Para julgar aqui os recursos de revista, as consultas, as restituições de tributos, quando for arguida a inconstitucionalidade de lei ou decreto, ou quando o valor do ICMS lançado for superior a 1 milhão de unidades fiscais. Isso aqui também, gente, é bom demais para estar em prova, viu? Muito bom. Aqui, em relação à Lei de Organização Administrativa do Piauí, eu quero destacar para os senhores o seguinte: para não confundir os órgãos de assessoramento imediato com a governadoria. Não confundir um com o outro. Olha como é fácil, né? Às vezes a banca tentar te confundir aqui. São órgãos de assessoramento imediato as secretarias, a procuradoria, o gabinete militar, as coordenadorias e o Conselho Estadual de Gestão de Pessoas. Assessoramento imediato são esses aqui. Agora, governadoria, nós temos o gabinete do governador, a vice-governadoria, a secretaria de governo, o gabinete militar e a secretaria das relações sociais. Então, perceba aqui o seguinte, o gabinete militar está nos dois. Mas eles são diferentes, percebe? Então, não confunda um com o outro. E aqui nós temos 5 situações, nos dois casos, né? Você opte aí por memorizar o que te parecer mais fácil mesmo a memorização. Assessoramento imediato, secretarias, Procuradoria-Geral do Estado, Gabinete Militar, coordenadorias e Conselho Estadual de Gestão de Pessoas. Certo? Bom, então era isso que eu tinha aqui para tratar com os senhores da nossa revisão de véspera. Eu espero de verdade que, ainda que rapidamente, né? Eu acabo falando muitas vezes um pouco rápido, mas a minha intenção aqui é passar a maior quantidade de conteúdos mesmo para vocês nessa revisão de véspera, né? Para a gente conseguir revisar a maior quantidade mesmo. Aqui na PGE Piauí, a banca trouxe um edital bem denso mesmo em lei local. Nós temos muitas leis, mas também nós temos 10 questões, né? Então, eu espero mesmo que os senhores tenham um excelente desempenho na prova. Eu vou deixar o material disponível para vocês poderem ler, né? Às vezes vai ler a caminho da prova, ler ali nos portões também, para poder bater o olho nessas informações que são mais relevantes. E eu desejo a todos uma excelente prova. Espero que vocês possam chegar no dia da prova com tranquilidade, com tudo dentro do planejamento, né? A rota, o percurso, quanto tempo vai gastar, onde vai dormir, onde vai comer, enfim. Que corra tudo bem mesmo no dia da prova, que os senhores possam estar bem tranquilos para fazer a prova, felizes por essa oportunidade de poder aí desenvolver, né, continuar na sua profissão, continuar na carreira, continuar estudando até almejarem a famigerada aprovação, tá bom? Um abraço para todos e uma excelente prova!